Olá, mais uma vez estou aqui e mais uma vez eu venho refletir um pouco sobre a palavra de Deus, que nada mais que a vida do cristão é essa, sempre falar do amor de Cristo de uma maneira correta, de uma maneira não com base nos meus entendimentos, mas com base no que as Escrituras dizem. E pois todas as coisas que aqui tem escrito são para a honra e para a glória de Deus em Cristo. E é nosso dever, como cristão, anunciar o Evangelho. Eu não sou pastor, eu não sou nenhum líder, mas sou um estudante das Sagradas Escrituras, sou membro de uma igreja e é nosso dever, como a palavra de Deus nos fala em Mateus 28, é falar das boas novas, da notícia do Evangelho, é divulgar o Evangelho de Cristo, é passar aquilo que temos aprendido. Mas nenhum texto vai ser entendido se não tivermos a orientação do Espírito Santo, porque não podemos buscar um entendimento com base no nosso eu, na nossa linha de raciocínio, porque a nossa linha de raciocínio ela é falha, mas devemos pedir sempre meditação ao ler os textos e ao praticar esses textos, e sempre ter um olhar voltado para o alto, porque de fato recebemos a mensagem e a palavra está aqui, que foi dada gratuitamente a nós, e a gente tem que espelhar a imagem de Cristo, espalhar as boas novas e anunciar esse Evangelho que transforma. Até então, porque a gente não pode ser somente um ouvinte da palavra, mas devemos ser um praticante assíduo da palavra, devemos ter um momento de comunhão, de oração sempre. Não sou perfeito, porque enquanto estivermos nesse mundo, não somos pessoas perfeitas, mas eu todos os dias busco caminhar com a santificação em Cristo. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar da palavra, a palavra que nos edifica, a palavra que nos transforma e a palavra que nos faz uma nova pessoa em Cristo. E li aqui Ezequiel capítulo 18, verso 20. Eu não quero ler esse versículo isolado, né, para que eu possa ter uma compreensão somente minha, porque na verdade nunca deve ser minha, mas do que o texto nos oferece, né? Então devemos sempre usar a exegese correta ao ler e ao buscar e ao interpretar. E nesse texto eu vou falar do profeta Ezequiel. Para quem não conhece, Ezequiel foi um dos profetas que, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, ele levou alguns judeus como prisioneiro, e Ezequiel foi um dos sacerdotes da época que estava lá, que foi conduzido para o cativeiro. E lá dentro da Babilônia, dentro do país lá da Babilônia, Deus chama agora Ezequiel para ser profeta e anunciar a palavra tanto aos judeus que estavam no cativeiro como aqueles que ficaram lá em Jerusalém. Então, quem escreveu esse texto do livro Ezequiel foi o próprio Ezequiel, e esse texto, que por base em algumas informações, ele foi escrito no ano, aqui está escrito 592 a 570 a.C., né? E Ezequiel, como eu falei, era um sacerdote, né, que viveu entre os judeus, né? E Ezequiel anunciou essa palavra. Ezequiel falou essa palavra aos judeus, e porque há um questionamento que eles estavam lá por conta do pecado de Manassés, dos reis, dos líderes religiosos lá na época. E Ezequiel ele diz assim, no versículo 20, ele diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não sofrerá por causa do pecado do pai,
e nem o pai por causa do pecado do filho. Então a pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Então devemos observar o texto. Eu já copiei algumas informações aqui, do versículo 6 ao versículo 9. A gente vai observar, quando você puder ler, Ezequiel do capítulo 1 ao capítulo, até o capítulo 32, você vai observar que um pai justo, né, e ele não sofre por conta do pecado lá do seu pai. Mas vamos fazer aqui 3 situações: um pai, o filho e depois o neto. Vamos ter aqui 3 gerações, né, de pessoas, que a qual eu vou falar do versículo 6 ao versículo 9, e vamos ver que um pai justo, um pai, como diz aqui as Escrituras, que ele segue os mandamentos, ele segue de fato o caminho correto, né? E porque todas as pessoas individualmente, elas são responsáveis diante de Deus pelos seus atos. Então, se um pai é justo, ele de fato, como diz aqui o texto, ele de fato ele viverá por ser justo, assim diz o Senhor, como está dizendo aqui no versículo 9. Então, se o pai é justo, se ele cumprir os mandamentos, ele vai fazer as coisas corretas. Ele vai receber vida nessa terra e vida eterna. Assim somos nós. Se nós somos pessoas que buscamos viver uma vida correta, uma vida justa, por que devemos sofrer? Podemos até sofrer consequências, né, do pecado de algumas pessoas, mas nós não vamos pagar diretamente pelo pecado daquelas pessoas. Assim eu entendo, segundo esse texto. E analisando aqui agora, do versículo 10 ao versículo 13, a gente vai ver que essa situação, que um filho perverso de um pai justo, ele merece a morte. O texto vai explicando direitinho que o filho, ele não seguiu a orientação do pai. O filho não andou conforme o pai ensinou, conforme a palavra ensinou. Então, veja a situação: um pai justo, agora tem um filho perverso. Um filho perverso que ele vai merecer a morte, segundo o que fala Ezequiel, por conta de não ser obediente ao pai e obediente principalmente a Deus. Então essa situação que a gente vai encontrar aqui no versículo 10 ao versículo 13. E agora, observando a outra situação agora do filho, entendeu? Do versículo 14 ao versículo 18, a gente vai ver aqui nesse texto que se o filho é justo e tem um pai perverso, então esse filho não merece morrer, ele merece a vida. Vamos lá, nós temos agora um filho que é justo e nós temos um pai que é perverso. E o texto vai dizer que esse filho, por ser justo, ele merece viver. Já o pai vai ser igual àquela situação que eu falei agora há pouco: se o filho é ruim, merece morrer. Agora, se o pai também ele peca, vive em pecado, ele merece morrer, segundo vai falando aqui no livro de Ezequiel. Então devemos observar também, né, do versículo 30 ao versículo 2, que aqui há um princípio de responsabilidade pessoal, que for decretado aqui na palavra, né? Que o justo ele vai andar no caminho correto e o injusto ele vai caminhar sempre para a perdição. Então devemos reconhecer que o Senhor é correto e justo no seu julgamento. Nós de fato que muitas vezes queremos atribuir nossos erros às outras pessoas. E a Bíblia deixou bem claro aqui que a pessoa justa não pode sofrer por causa do pecado do outro. Então, de fato, é um texto bastante interessante, né? Como diz aqui Ezequiel, capítulo 18, verso 20, que a pessoa boa será recompensada pelo bem que ela fizer, e a pessoa má ela vai pagar pelos seus erros. Então, na família, se o pai é justo e o filho é injusto, o pai, de fato, não deve pagar pelos erros do filho. Vai ter consequências? Sim, vai ter consequências, porque se o filho faz algo de errado e envergonha o pai ia ficar triste. Se o pai é errado e o filho é justo, o filho não deve pagar pelos erros do pai. Acontece o seguinte, é que vai ficar algumas consequências
daquilo que o pai faz, porque o pai ele faz, deve ser o espelho do filho. Então, o que nós vamos aprender nesse texto? Aprendemos que aqui é uma exaltação do homem, de Deus ao homem, chamando o homem para o arrependimento, chamando o homem para a salvação. Então aprendemos de fato que Deus não tem prazer na morte. Isso vai dizer bem no final do capítulo de Ezequiel, que Deus não se agrada com a morte do pecador. Então por isso que a palavra de exaltação chama o homem para o arrependimento, chama o homem para voltar-se para o princípio da palavra, para a obediência aos pais. E agora? O que devemos fazer quando lemos um texto desse, quando entendemos de fato o que Deus está dizendo, por meio do profeta Ezequiel? O que devo fazer agora? Eu devo colocar a palavra de Deus em prática. Eu devo fortalecer a minha fé com o princípio da obediência, né? Eu devo me arrepender dos meus pecados e assim encontraria o perdão e a misericórdia de Deus. E eu terei uma vida agora caminhando para a justiça, caminhando para um caminho correto. Mas aqui também Ezequiel vai falar também se uma pessoa que é boa e depois ela torna a cair em pecado, em seus erros diários, se ela não se arrepender, ela vai morrer por isso. E se uma pessoa é má e a pessoa se arrepende, aqui a palavra fala que ele encontrará a vida. E a vida e a abundância, aquela vida que Cristo sempre falou. Então veja como de fato é bem interessante juntar todas as informações contidas no texto para que buscamos uma praticidade no praticar essa palavra. Não é tão simples assim, né? Mas a gente tem que buscar todos os dias, buscar o entendimento e a aplicação dessa palavra em nossas vidas. Eu só falei esse texto porque de fato vivemos numa sociedade inclinada para o mal, as pessoas estão pecando. Naquele tempo lá de Israel, o povo foi para o cativeiro por conta dos erros dos líderes, do rei e as consequências, porque o povo estava indo no mesmo caminho dos seus líderes, e que a gente não pode seguir os exemplos dos maus exemplos. A gente deve seguir o exemplo das coisas corretas e as coisas justas. Eu desejo a paz e a graça de Cristo e que possamos refletir e aprender a colocar em prática a palavra do Eterno e viver uma vida de arrependimento e uma vida de princípios. Então você, pai, faça o que é certo, faça o que é justo, oriente seu filho desde cedo a tirar o caminho da verdade. E você que é filho, obedeça ao seu pai, obedeça principalmente a Deus em primeiro lugar, depois ao seu pai, siga um princípio de obediência, porque quando uma família está em pecado, há uma consequência terrível na nossa família. Então devemos orar para que nossa família se firme num caminho correto, num caminho que de fato trilhe o caminho da verdade que é em Cristo. Sejamos honestos em qualquer situação, independente do que possamos passar, sejamos justos diante dos olhos de Deus e buscamos viver a cada dia mais maduro e íntimo na fé. Eu desejo a paz e a graça de Cristo e que a gente possa ter uma boa lição desse texto de Ezequiel e que de fato a pessoa boa será recompensada pelo bem que fizer e a pessoa má pagará pelo mal que praticar. Há sempre as consequências dos nossos erros e devemos de fato agradar a Deus. Fica na paz. Eu desejo que você, assim como eu também, possamos cada dia mais amadurecer e crescer na fé em Cristo. Fica na paz. Que Deus abençoe ricamente e que possamos dar um bom testemunho da palavra e possamos de fato, nesse texto de hoje, divulgar o Evangelho. É isso que devemos fazer, divulgar o Evangelho, evangelizarmos aonde quer que a gente possa ir, no trabalho, em casa, dando um bom testemunho, para que não venhamos pagar com nossos erros. Desejo a paz e a graça de Cristo, que Deus abençoe ricamente.